Olá, boa noite. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quenin, e vamos conversar hoje a respeito de animismo e mistificação. Você sabe a diferença? Então vamos falar disso hoje para a gente esclarecer e deixar tudo muito bem explicadinho, tá bom? Estou esperando vocês entrarem. Pri, você não me mandou as fotos, eu preciso de fotos diferentes. Manda outras fotos para mim, por favor. Pri, você... Para eu fazer aquilo que eu te pedi. Então, boa noite a todos, vamos entrando. Vamos falar desse tema que é muito discutido dentro do meio espírita, tá? Que é o animismo e a mistificação. Será que vocês sabem a diferença entre uma coisa e outra? Vamos lá. O nosso amado terapeuta Yukio, Li. Boa noite, Cris. Boa noite, Shell. Boa noite, Aline. Sempre alguém vai passar, me perdoe. A gente acaba, né, vai passando rapidinho. Hoje eu só espero que minha tela não trave igual ontem para eu conseguir responder as perguntas, porque me dá desespero não conseguir ler o que vocês estão escrevendo. Então, pelo menos hoje eu espero que a gente consiga. Vamos. Shell, tô te devendo uma resposta, eu sei, me perdoa, mas eu vou fazer isso amanhã sem falta, tá bom? Hoje eu tive um dia meio atribulado aqui, acabou passando, me perdoa mesmo. Então, vamos entrando. Boa noite, Ju. Cunhado. O dia foi puxado. Oi, Clauzinha. Bartira, Deb. Tati. Nayara. Pergunta pro pessoal como é que tá o áudio aí do Facebook. Meus amores do Facebook, dá um feedback pra mim. Como que tá o som hoje? O som tá mais alto? Fala pra mim. Escreve aí pra gente se o som tá numa altura boa. Eu tô tentando falar bem alto, né? Porque o som não tava muito alto, mas só pra gente saber se agora ficou melhor aqui. Alto aí? O pessoal disse que tá bem? Tá ok? Não responderam. Então vamos lá? Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos entender então a diferença entre animismo e mistificação. Na verdade, são fenômenos totalmente diferentes, mas que sim, o animismo pode levar a uma mistificação, tá bom? Mas vamos esclarecer primeiro. Então, quando nós falamos de fenômenos psíquicos, né, ou fenômenos do ser humano, nós estamos falando basicamente de dois fenômenos, do animismo, tá? E do fenômeno mediúnico. Então, qual seria basicamente a diferença entre uma coisa e outra? A diferença entre o animismo e o fenômeno mediúnico. O animismo está ligado intimamente ao encarnado, ao médium. Então, tudo aquilo que tem intermédio do médium, nós chamamos de animismo. Ou seja, quando tem uma doação de uma energia ectoplasmática ou a participação de partes do médium, ou seja, da questão mental ou da questão, inclusive, emocional. Então, assim, dizemos que ele é um processo anímico, tá? Agora, o processo mediúnico, ele tem a ver com espíritos, ou seja, com espíritos comunicantes que usam o médium para exercer esses fenômenos aqui, ok? Então, quando eu falo de animismo, eu estou falando só da pessoa, só do médium. Quando eu falo de fenômenos mediúnicos, eu estou falando da força, né, ou da influência de espíritos ou de outros seres de outras dimensões sobre o médium. Tudo bem a diferença entre uma coisa e outra? Por quê? Porque quando nós falamos dos tipos de fenômenos mediúnicos ontem, eu tenho fenômenos que eles são muito mais anímicos e outros muito mais mediúnicos. E isso é muito importante. Então, às vezes, você produz efeitos mentais
e aí sim são anímicos, que não tem nada a ver necessariamente com um processo mediúnico. Então, quando eu falo de telecinesia, né, que é mexer um objeto através da mente, esse é um processo anímico e não um processo mediúnico, tá bom? Às vezes nós temos uma intuição, nem sempre a intuição ela é um processo mediúnico. Às vezes, né, ela é um processo que anímico, ou seja, é o seu eu maior trazendo para você um conselho, tá? Te mostrando algo e não um espírito fazendo isso. Entenderam a diferença do processo anímico? Então tá, o anímico é isso. Então, eu posso ter uma intuição como um processo mediúnico, ou posso ter uma intuição como um processo anímico. Quando for com um processo anímico, é o meu eu maior, o meu eu superior, acessando essas informações e trazendo essas informações para o meu eu inferior. E quando for um processo mediúnico, é um espírito influenciando isso, certo? Essa é a diferença entre um processo anímico e mediúnico. Isso é importante, porque a gente precisa começar a perceber o que é criado pela mente, o que é um processo intelectual nosso. Porque às vezes esses processos eles se misturam muito. E quando esses processos se misturam? O que eu quero dizer se misturar? Porque nós, médiums, né, nós estamos aqui e na grande maioria das vezes, aquilo que eu te falei, raríssimas vezes nós somos inconscientes, né, ainda bem, na grande maioria nós somos médiums ou semiconscientes ou conscientes, ou seja, com a participação do meu eu. Então, o meu eu é, na verdade, influenciado, né? Ele influencia essa mensagem. Não, Fê, não é difícil a gente perceber quando é influência de espíritos e quando não é, tá? Na verdade, talvez agora no começo, que você está desenvolvendo ou está começando a estudar, talvez isso não fique tão claro assim. Mas com o passar do tempo você vai conseguir perceber a diferença. Por quê? O autoconhecimento, quanto mais você vai aprofundando na sua mente, aprofundando as suas capacidades, você percebe a diferença quando é fora, quando é uma influência externa ou quando é uma influência sua naquilo, tá? É muito diferente. Com o tempo você começa a perceber. Tá? Então, assim, se você nunca treinou telecinesia, porque assim, o processo mediúnico, ele não é um processo somente mental. E o anímico, ele é um processo mental. Ou seja, não vem carregado de um sentir. E o processo mediúnico, ele vem acompanhado de um sentir. E isso faz muita diferença. Então, vamos lá, presta atenção. Eu tô ali, tô lavando, geralmente é quando a gente tá lavando louça, né? Tô lavando louça e aí simplesmente um copo cai na minha mão. Vamos dar um exemplo desse jeito. O copo caiu da minha mão. Como que eu vou saber que é um espírito que derrubou o copo ou foi simplesmente uma distração ou um movimento que eu, sem querer, deixei o copo cair? Através da sensação. Quando a gente fala de processo mediúnico, eu estou falando da sensação. Então, eu tenho uma mensagem mental carregada de um sentir. Ela vem junto um sentir. Então, eu tenho uma percepção com o meu corpo vital também. Geralmente, quando a pessoa me pergunta, será que foi um fantasma? Eu pergunto para ela assim, o que você sentiu? A pessoa não senti nada, nem bom nem ruim. Provavelmente é um processo anímico, ou seja, você produziu este efeito, tá? Então aí a gente começa a perceber algumas coisas, porque a nossa mente, ela é extremamente poderosa. E tá na hora da gente começar a entender o poder dessa mente. Ela é tão poderosa que nós conseguimos até mesmo fingir que estamos incorporados. Nós conseguimos fingir que estamos fazendo uma transcrição espiritual. E aí isso é altamente questionável, tá? Não estou dizendo que isso é
isso é bom ou ruim. Mas aí que tá a diferença, por isso que eu quero entrar nesse campo. Porque quando eu falo de mistificação, eu estou falando de mentira. É quando o médium, por um interesse qualquer, geralmente exercer poder sobre o outro, ele diz estar incorporado com uma entidade X, e geralmente eles sempre colocam um mentor específico ou alguém de um grande, ou né, uma pessoa de grande nome, um espírito de grande nome, e este ser, ele traz algumas recomendações. Só que é interessante que essas recomendações sempre estão linkadas ao interesse dos médiums, ao interesse desta pessoa que está fingindo. Então, neste caso de mistificação, ela não é nem um processo anímico e nem um processo mediúnico, é um processo mentiroso. E acontece muito, infelizmente. Infelizmente acontece muito. Então, é interessante a gente conhecer o lugar onde nós frequentamos, nós sim conhecermos os médiums que nós estamos nos envolvendo e sim questionar ao nosso eu se faz sentido alguma coisa dessa. Quando você tem a impressão que tem alguém ao seu lado, leva um susto, sente um medinho, mas você olha em algum objeto que você confundiu. Então, se passou rápido, Déia, sei lá, sente um negócio ruim, mas passou rápido, foi só um susto mesmo. Porque se for uma questão mediúnica, ou seja, se for uma percepção mediúnica de algum ser ou de algum espírito, essa sensação vai persistir, certo? Eu sempre conto uma história que as pessoas, né, têm um pouquinho de medinho, mas eu conto. Eu fui entrar uma vez no meu carro, eu tô lá dentro do meu carro, eu tive uma sensação de ter alguém no banco de trás. Certo? Eu sabia que não tinha ninguém, mas mesmo assim aquela coisa, eu olhei e não tinha ninguém. Mas eu sentia, inclusive, o bafo quente aqui no meu pescoço. E aquele medo foi me dando um grande medo, e essa sensação não passou. Sendo assim, isso aqui é um fenômeno mediúnico. E por que será que eu conseguia sentir o bafo desse ser, vamos dizer assim, eu sentia a respiração dele, porque provavelmente eu também sou uma médium de doação de energia ectoplasmática. E se eu dou energia ectoplasmática, esse ser consegue interferir na matéria a ponto de fazer com que eu sinta coisas. Entendemos a diferença? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cheiro persistente é a mesma coisa. Geralmente cheiro está linkado a ectoplasma, tá? Lembrando que quando estamos fora do nosso corpo, né, nós estamos em perispírito. E a matéria que constitui o perispírito é ectoplasma. E ectoplasma, sim, ele carrega um cheiro específico. Então pode ser um cheiro específico. Arrepios na cabeça e formigamento com arrepios em lado do corpo. Aí, Fê, depende. Depende se você está trabalhando alguma polaridade, se você está trabalhando alguma energia que tem polaridades opostas, se você captou com um chakra específico e fez uma leitura com outro, isso aí depende muito. Eu senti alguém sentado na minha cama todas as noites. Então, Ju, aí a pergunta é o seguinte, dava medo ou não dava medo? Aí você fala, lógico que dava medo, eu senti alguém sentado na minha cama. Tá. Mas o medo é porque você não conseguia compreender, sei lá, medo do fantasma mesmo, ou era uma sensação que era uma coisa ruim? Porque é isso que eu preciso que vocês entendam. Os fenômenos mediúnicos, eles vão ser lidos através da nossa mente, através do que a gente tem de referencial, tá? Então é isso que é importante. E quando você conversa com um ser e só depois se dá conta? Você tá falando um ser assim que você acha que tá vivo e na verdade tá morto, Shell, é isso? Eu não entendi muito bem a pergunta. Escreve aí de novo para eu entender. Então assim, vamos lá. Processo anímico. Então, o processo anímico, ele acontece no processo mediúnico. Você estava conversando com uma criança, mas você tinha noção que ela estava viva ou estava morta? Porque a questão de criança ou não criança, gente, o espírito ele se plasma como ele quiser. Então, ele pode se plasmar na forma de um senhorzinho, de uma senhorazinha, de um velhinho, de uma criança. Isso não quer dizer absolutamente nada, tá?
Já aconteceu de eu bater papo com uma senhora perto do metrô uma vez no Tatuapé, lá um tempão com ela, e só depois que eu olhei para trás eu me toquei que a mulher estava morta e nem era um espírito e não era uma pessoa. Por isso que eu disse ontem para vocês que é muito natural a gente ficar, eu não sou médium, não, essas coisas não acontecem comigo, é que a gente não traz a atenção para esses pontos. Mas acontece sim, tá? A gente acaba conversando com seres aí que a gente acha que tá muito bem encarnado, obrigada, e na verdade não. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: trabalhem a percepção, tá? Então vamos lá, deixa eu só explicar um pouquinho essa história do animismo e da mediunidade para depois a gente continuar com as perguntas. Peraí. Eu tava dormindo, chutei ela me pediu chocolate e disse para ela pedir para a mãe dela. Lembro das roupas e detalhes. Então, pode ser um ser que você entrou em contato, Chau. Provavelmente você deve ter uma questão de evidência um pouco mais evoluída e você pode ter vivenciado isso, tá? Ou pode ser só que tua mente fez uma interpretação de um sonho. Depende do seu sentir. Se você sentiu que era real, extremamente real, possivelmente sim, foi uma evidência que você teve, tá bom? Mas aí que tá. A gente tem que se preocupar pelo que a gente sente na hora da evidência. E quando você começa a chorar, mas não tem problema nenhum e não é seu? Aí depende, cá. Vamos lá. Pode ser uma leitura de campo e aí sim um processo anímico, ou seja, quando o meu cérebro, meu campo mental, né, o meu corpo mental se conecta no corpo mental ou de outra pessoa, ou de um ser desencarnado, ou do próprio lugar, né, onde você está. E aí, a partir daí, você começa a captar essas informações, e essas informações geram sentimentos, certo? E aí, esses sentimentos podem fazer você chorar. Aí depende, não necessariamente é um processo mediúnico, ele pode ser um processo de leitura de campo. Ele vai ser um processo mediúnico se um ser estiver fazendo você sentir isso. Então, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que perceber se junto com a sensação nós sentimos uma presença, tá? Se eu sentir a presença, sim, é um processo mediúnico. Segura só um pouquinho as perguntas. Eu sei que esse tema dá muita pergunta e eu vou responder todas, garanto para vocês. Mas deixa eu só fechar um processo que é importante, tá? Só um conceito. Depois a gente entra e eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu tinha certeza que hoje ia ser uma sabatina e eu tô prontíssima para isso. Mas só pra gente fechar uma coisa. Então tá bom. Processo anímico é processo mental. Processo mediúnico é quando tá relacionado com um ser, com um espírito, certo? Se eu sou um médium e essas duas coisas, tanto o processo mediúnico quanto o processo anímico, ele acontece praticamente o tempo todo, está entrelaçado, exceto nos médiums inconscientes. O que eu quero dizer com isso? Os médiuns que trabalham em incorporação de forma inconsciente, naquele momento, ele não está exercendo animismo, ou seja, nada do seu eu inferior vai interferir na comunicação deste ser, ok? Agora, se eu falo de um fenômeno mediúnico, aí todos os fenômenos mediúnicos que a gente conhece, vidência, psicofonia, psicodiência, intuição, todos os outros, inclusive incorporação, que são semiconscientes e conscientes, sim, este ser, né, essa pessoa, este médium, vai usar a sua capacidade mental para fazer uma interpretação do que este espírito está trazendo ou do que ele está vendo, e sendo assim, pode sair um componente do seu eu inferior. Vamos dar um exemplo aqui. Não sei se todos vocês têm a experiência ou já foram numa casa de Umbanda. Eu vou falar da casa de Umbanda porque ela é muito tem alguns estereótipos, tá? Não que eu tenha nada contra, bem ao contrário de tudo isso. Quem me conhece sabe que não é. Mas é só pra gente dar um exemplo. Então, quando a gente vê lá os pretos velhos, que eles têm lá aquele sotaque muito específico, ele fala de um jeitinho muito específico. Quando o médium é inconsciente, certo?
O espírito ele fala exatamente como ele falava quando ele estava encarnado, ok? Exatamente. Os trejeitos dele, como ele vai sentar, o que ele vai querer comer, o que ele vai querer beber, enfim, tudo isso vai ser exatamente como ele era quando ele estava encarnado. Quando eu falo do médium inconsciente, ou seja, então, quando é inconsciente, zero da participação do médium sobre o espírito, e aí zero de animismo. Quando eu falo de semiconsciente e consciente, já é uma participação, quando é semiconsciente, metade, então assim, o médium sim tem um poder a respeito do seu corpo, a respeito do que ele está falando, então ele pode sim controlar um sotaque, ele pode sim escolher não beber, não, sei lá, não fumar ou não falar determinada coisa, ele pode mudar um pouquinho o jeito que ele fala, quando é consciente ainda muito mais, tá? Só que aí nós temos um problema. Qual é o problema? E aí vem o que eu chamo de tamanho do médium. Porque no momento desse de animismo, que é muito natural e benéfico, e acolhemos e aceitamos e preferimos esse tipo de mediunidade, é muito importante que o médium esteja evoluído dentro desse processo, para que ele não use, né, esse espírito ou o nome desse espírito para dar mensagens. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos supor, eu incorporo uma entidade X, eu sou uma médium consciente, tá? Então a entidade está aqui, ela começa a me intuir do que eu tenho que falar e como eu devo agir, só que aí eu quero chegar para uma pessoa e quero convencê-la de alguma coisa. Vamos supor, eu quero convencer meu marido a me dar uma Ferrari. Então, o que eu posso falar para ele? Olha, né? E ali com todo o trejeito da entidade. A entidade está falando aqui no meu ouvido. Ah, diga isso, isso e isso, determinada coisa. Diga que ele vai conseguir não sei o que lá, ou que ele vai chegar em determinado ponto. A entidade dando altos conselhos e eu uso desse artifício e falo a seguinte coisa para ele. Olha, então, eu acho que você deveria dar para sua esposa uma Ferrari. Na verdade, o espírito não intuiu isso, mas o médium, usando do seu animismo, disse isso para a pessoa. Entenderam isso? Mas isso ainda não é mistificação. Por que não é mistificação? Porque existe este espírito aqui que está falando alguma coisa. Tem um espírito, então o médium, ele vai misturar as informações, ele vai falar o que o espírito quer, mas ele também pode aproveitar e falar aquilo que ele quer. Então é muito perigoso o animismo, a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos, porque o médium ele tem que ser o mais neutro possível, ele tem que estar ali pronto para trabalhar, mas não em nome do seu eu menor, não em nome do seu ego, mas sim em nome desse ser que está trazendo essa mensagem. Isso serve para todos os tipos de mediunidade. Então, por isso que é muito importante a gente trazer a atenção para este ponto. Porque isso acontece e acontece muito. Na mistificação é pior ainda. Por que pior ainda? Porque nem existe ser nenhum aqui, nada, absolutamente nada, e na verdade esse ser inventa uma história, diz que está incorporado para manipular as pessoas e para manipular situações. Porque eu digo o seguinte, que se mesmo que eu seja um médium, que eu não esteja incorporado e eu só estou num processo anímico, ou seja, eu acho que eu estou incorporado, acho, não tenho certeza, lembra, eu sou um médium consciente, eu estou sentindo umas coisas, mas eu não sei se eu estou incorporado ou não, mas a situação ali me coloca como isso, né? Geralmente é um trabalho, as pessoas exigem que eu trabalhe ali naquele momento, não sei, alguma situação específica desse jeito. Se eu for um médium preparado, se eu tiver um intelecto muito bem resolvido, se eu for uma pessoa estudada, mesmo que seja um processo anímico,
eu ainda posso levar algo positivo para o outro se eu não usar do meu ego, se eu não usar do meu eu inferior ali para me impor na situação. Entenderam isso? O que eu quero dizer? Mesmo que você não sinta nenhum espírito perto de você, você sempre pode dar um bom conselho e uma boa orientação para alguém, tá? E outra coisa, quando você vai conversar com um ser, sinta se esse ser está lá. Sinta isso. Você vai conseguir sentir. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por algum mentor. Eu tive uma oportunidade uma vez de passar com... que minha mãe passou no mentor específico e este mentor recomendou para que ela tomasse um banho específico. Tá? Ela tá aí ouvindo a gente e eu acho que ela vai lembrar dessa história. E ela veio me questionar. Olha que legal, a entidade XYZ lá pediu para que eu tomasse um banho de cachaça 51. Beleza? E aí ela perguntou assim, o que você acha disso? E aí eu tenho uma questão que quem me conhece sabe, eu pergunto assim, e o que você acha disso? Para que serve um banho energético? O banho energético é para que eu tire o ectoplasma das plantas, para que me ajude em determinados pontos específicos. E aí, cachaça 51, o que ela tem de ectoplasma positivo? Né? O que ela tem de componentes curativos que vai me ajudar num banho? Ela falou, eu acho que nenhum, né? Eu falei, bom, então pronto. E aí você vai me perguntar, este médium, né? Esse espírito que deu essa orientação através desse médium, ele realmente estava incorporado? Não sei. Provavelmente, se ele está incorporado, ele não tinha assim, uma evolução muito grande, um conhecimento muito grande dentro disso, certo? Segunda coisa, poderia ser simplesmente um animismo, ou seja, um médium dando uma opinião, algo que para ele faz sentido, certo? Então aí eu daria uma orientação para esse médium, vai estudar ervas, né? Fitoterapia é uma ciência super complexa e que vale a pena ser estudada. Estuda para não dar conselho errado, né? E terceiro, pode ser mistificação, certo? Então, questionem essa questão de animismo, mediunidade e mistificação. Eu sei que é um lugar complicado, mas eu quero que vocês percebam. Então, a gente conseguiu compreender quando a mediunidade e o animismo andam juntos? Na grande maioria das vezes, os processos que nós estamos percebendo à nossa volta, ou até mesmo sentindo, são animismos, ou seja, é produção da nossa mente. Ouvi um barulho, me assustei, liberei cortisol e adrenalina, fiquei com medo. No momento que eu senti este medo, certo? Eu comecei a produzir pensamentos específicos e aí sim eu comecei a criar imagens linkadas a isso. Tudo bem? Isso é um processo anímico. Ou pode ser um processo mediúnico, quando o que eu vejo e o que está muito linkado a um sentir. Ok? Entendemos isso? Agora, quem quiser mandar pergunta, manda pergunta aí, fica à vontade. E vamos entrar num processo hoje de discussão, porque eu acho que esse tema vale a pena a gente discutir bastante a respeito dele, tá? Porque eu sei que é um tema polêmico, eu já lancei essa pergunta algumas vezes no Instagram e eu percebi que isso gera bastante polêmica, por isso que eu quis abrir hoje, dar uma explicação para vocês agora no começo, para depois a gente aprofundar mais o tema, ok? Todo mundo que me fez pergunta anterior conseguiu entender o que eu quis dizer? Ficou claro para todo mundo? O fato da gente não falar nem sim nem não significa que é ok, é isso? Então tá bom. Então vamos lá, posso continuar? E aí eu queria introduzir
nesse tema já, uma outra coisa que é importante. Quando eu consigo conviver com esses dois processos o tempo todo, ou seja, com o processo anímico e com o processo mediúnico, sim, eu consigo conviver com esses dois processos. E isso acontece, na verdade, o tempo todinho, tá, gente? Eu consigo viver esse processo tanto de mediúnico quanto quanto anímico o tempo todo. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, essa história de extraterrestre, ele entra no anímico, ele entra no mediúnico, ele entra onde, afinal de contas? Na verdade, quando nós falamos de uma leitura de um ser que tem uma outra frequência, que tem uma outra matéria e se apresenta de uma outra forma, é uma leitura mediúnica, certo? Ok. Quando eu falo de obsessão, ele é anímico ou ele é mediúnico? Quando a obsessão é de encarnado para encarnado, ele começa um processo anímico e depois ele se torna um processo mediúnico. Por quê? Vamos prestar atenção nisso, que isso é importante. Eu crio uma conexão mente a mente com o outro, certo? Então, é minha mente conectada à mente do outro. Tem nada a ver aí com uma questão espiritual, é só uma questão mental. Então, mente a mente, beleza? Tá bom. Aí, depois que eu crio essa conexão, eu passo a alimentar essa conexão. E aí sim, com energia ectoplasmática, e aí sim com entrelaçamento dos corpos, e aí sim vira um processo mediúnico, tá? Então, quando a gente fala de seres de outras dimensões, quando eu falo espíritos, eu não estou falando somente da raça humana. E aí eu sei que eu entro num outro processo que talvez seja mais difícil ainda. Eu juro que isso aqui que eu tomo é só água, tá, gente? Não tem nada dentro. Mas sim, né? Quando a gente começa a estudar a evolução dos mundos, a evolução do nosso próprio universo, a gente entende sim que existem seres que habitam outros planetas. E eu sei que isso é muito complicado da gente entender. Mas isso existe sim. E essas conexões, elas se dão de forma mediúnica. Por quê? Porque esses seres não estão nessa mesma dimensão que nós estamos. Entenderam? As entidades que se comunicam através de um médium voltam a reencarnar? Sim, depende. Na verdade, depende mesmo. Por que depende? Vamos lá. Elas voltam a reencarnar de acordo com o grau de evolução delas, tá? Geralmente, se elas são mentores, eles vão voltar a reencarnar sim. Somente os seres que já perderam perispírito, ou seja, não incorporam mais, que não voltam. Então, eu estou falando assim, Jesus, Maria, Buda, Shiva, todos esses grandes seres que já viveram e já chegaram num grau de evolução, eles não necessitam mais reencarnar. Se eles não necessitam mais reencarnar, eles não incorporam mais. Para ter esta incorporação que a gente chama, a gente precisa de corpo vital com corpo vital. E aí há um entrelaçamento desses corpos vitais, ou seja, pequenos cânulos se formam, e aí há uma comunicação entre esses corpos, e aí sim existe o que a gente chama de incorporação, tá bom? Então, assim, possivelmente esses seres que ainda estão incorporando, sim, eles são seres que ainda podem voltar na carne. Não necessariamente neste planeta, mas talvez um outro planeta que necessitem deles mais do que nós. Isso aí depende, tá? Isso depende do grau de evolução. A gente vai falar semana que vem sobre grau de evolução dos espíritos e talvez fique mais claro isso para você, tá bom? E aí, Fê? É isso? O que mais que você queria saber de extraterrestre? Aproveita e manda aí a pergunta. Porque a Fê, eu sei que a Fê se interessa bastante a respeito disso. Mas eu quero que vocês desmistifiquem essa história, eu quero que vocês olhem
para esses seres? Por que é extraterrestre? Porque está fora da Terra. Eles não são terráqueos. Nós somos terráqueos e nós temos aparência humana. Nem todo ser tem aparência humana, né? E nem todo ser é terráqueo. E quando não é assim, por isso que é extraterrestre, é extraterra. Tudo bem? Mas não tem problema nenhum. Ai, você tem medo de abdução? Não precisa ter medo não, Fê. Olha, a abdução ela não acontece do jeito que a gente pensa e nem mais acontece, né? Ela não é assim. A abdução hoje ela é muito mais feita de uma forma mental e aí sim um processo mais anímico, nós doamos informação para esses seres do que necessariamente eles tirarem a gente daqui, tá? Nem precisa ir. Depois tem uns livros do Robson Pinheiro muito bons, uma trilogia que eu vou passar para você, tá? Os Abduzidos é um deles. Deixa eu só voltar aqui porque tinha uma pergunta aqui em cima super interessante e eu perdi, peraí. Se existe também intraterrestres. Sim, Ti. A gente já falou um pouquinho dos intraterrestres, mas eu vou falar mais. Quem são esses seres intraterrestres, o que estão no núcleo do nosso planeta? São os chamados magos negros. São esses seres que possuem um conhecimento muito, muito, muito grande a respeito de várias coisas, porém não tem uma evolução moral, não tem uma evolução benéfica, não está em evolução com os seres de luz. E eles vivem no núcleo da Terra, tá? Alguns chamam de magos negros, outros nós chamamos de alabaques, mas sim, são esses seres. Esses seres são aqueles que trabalham com alto poder magnético, tá bom? E eles trabalham naquela mediunidade que a gente chamou da fascinação. Né? Então, a obsessão através da fascinação, que é uma das obsessões mais perigosas que tem, tá bom? E aí, assim, ouço falar que existem espécies não tão boas e que podem entrar em contato. Sim, Fê, vamos fazer o seguinte? Eu prometo para você que semana que vem eu vou tirar um dia só, como a gente vai falar da evolução dos seres, eu prometo que um dia eu vou falar só sobre extraterrestre, todas as categorias de extraterrestre e o que é bom e o que não é bom, e vou dar para vocês alguns livros para vocês lerem. Pode ser assim? Porque na verdade tem bastante coisa pra gente falar. Você tinha alguma pergunta para fazer para mim, Rô? Faz aí para mim, por favor. Tem a Marri aqui no Facebook. Ela fala que tem medo de ET e se eles implantam chip. Tem uma pergunta no Facebook dizendo assim que ela tem medo de ET e se eles implantam chip. Então, mas vamos fazer o seguinte, eu vou falar a mesma coisa que eu falei para Fernanda. A semana que vem a gente só fala disso, tá? Porque esse chip que a gente fala e que a gente tem tanto medo, não é bem assim que se implanta. Até existe, assim como também existe as larvas astrais, e enfim, mas as coisas não são tão simples assim. O que eu preciso que vocês acreditem, gente, é o seguinte: nós somos extremamente fortes. Está na hora da gente olhar para a gente e ver o poder que nós temos. Nós conseguimos manipular forças mentais e conseguimos manipular forças mediúnicas. Vocês conseguem compreender o poder que você tem? É muito forte isso. Está na hora da gente parar de ficar com essa história de medo, né? Eu tenho medo, e começar a se colocar numa postura de força, porque nós somos uma espécie extremamente forte. Porque nós temos uma capacidade mental maravilhosa, nós conseguimos manipular forças de outras dimensões, tá? E nós sentimos. Então, talvez essas outras todas as espécies, ou até mesmo os espíritos, se interessam muito por nós, porque essa raça humana, principalmente a terráquea que está vivendo aqui neste planeta hoje, é uma raça muito específica, ela é muito especial. E por isso que é muito importante, não precisa ter medo disso, porque assim, chip, se você tem, é só desmagnetizar que tira. Né? Isso é fácil, vai lá, toma um passe magnético, toma um passe energético e tira. Eu tô com miasmas negativos, eu vou lá e tomo um passe energético, tomo um banho de ervas, faço uma oração e tiro essas coisas de mim. Agora, como que eu tiro a minha mente de mim mesma? Conta pra mim, esse que é o difícil. Tem uma outra pergunta aqui.
Por que alguns médiuns, depois de incorporarem, se sentem cansados? O espírito que incorporou suga energia? Na verdade, não é que o espírito suga energia, depende. Se ele for um ser de baixa frequência, o médium tem que doar muita energia para sustentar essa frequência mais baixa. Então, na hora que o ser desincorpora, o médium se sente mais cansado por sustentar essa energia ectoplasmática. Então, assim, principalmente o médium de inconsciente, tá? Os outros médiums, eles não perdem energia desse jeito. Se está perdendo, possivelmente seja um processo anímico ou até um processo de mistificação, tá? É mais para, eu tô muito cansado, alguma coisa nesse sentido. Porque os médiums, sim, que incorporam de forma inconsciente, eles são sugados mais porque ele precisa sustentar uma frequência diferente dentro dele, tá bom? Então, essa que é a diferença. Mas tem muito a ver essa sensação de sugado com o grau de energia, ou seja, o grau do espírito que está incorporado. Mi, você acha que temos outras espécies entre os humanos, digo, extraterrestres, e que sabem disso? Lógico que temos, Fê. A gente fala disso semana que vem. Aquela coisa, né? Aí semana que vem ninguém assiste a live de medo, né? Vai ter só eu e a Fê aqui na live. Ouço sempre que tem alguém me chamando. Bom, Deli, isso a gente precisa ver que você está treinando sua audiência, né? Você está com essa mediunidade aí bem aflorada. É interessante a gente entender o que você sente quando você ouve essas vozes. Porque se for voz sem sentir, é um processo anímico, então é alguma coisa da sua mente, são suas vozes sabotadoras, são suas vozes internas. Agora, se tem um sentir junto aí, é melhor a gente conversar isso depois sozinho e tentar entender melhor o que é isso, tá bom? E aí talvez procurar ajuda para ver se é realmente um obsessor ou alguma coisa dessa forma. O que eu penso sobre os elementais? A gente vai falar disso semana que vem. Semana que vem, eu prometo para vocês que a gente vai falar sobre todas as categorias de seres, tá? Espíritos, terrícolas, extraterrestres, intraterrestres, elementais. A gente vai falar sobre todos eles, tá bom? Eu gosto de falar bastante de elementais. Inclusive, eu amo as salamandras. Tá? A gente vai falar disso, vocês vão entender isso melhor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ai, que bom que vai ter você, eu e a Fê semana que vem. Então, eu fico feliz a respeito disso. Porque eu sei que é um tema que mexe bastante. Valeu, Cris, isso aí, que bom ter vocês a semana que vem para a gente falar sobre tudo isso. É importante a gente entender porque uma das coisas que dominam o ser humano é o medo, tá? E a gente precisa perder o medo, a gente precisa entender a importância que nós temos e a força que nós temos. E a partir daí, sim, trabalhar o fortalecimento disso. Então, vamos só alinhar uma coisa, só para a gente fechar? Então, animismo, mente, certo? É a produção nossa dos fenômenos a partir da nossa mente. Quando eu falo de processo mediúnico, é essa interferência de outros seres desencarnados sobre mim. Esses processos, eles podem estar juntos ou não. Eles estão juntos quando o médium é consciente ou semiconsciente e o animismo não está presente nos médiums inconscientes. Qual é o perigo do animismo? Que o animismo pode levar à mistificação. E o que é mistificação? É a mentira. É o médium fingir que está incorporado para influenciar pessoas e situações. Certo? Fizemos um resuminho e entendemos tudo isso? Diga aí, o que foi? Fala sobre como contatar anjos. A Alzira está perguntando. Alzira, quando eu falar na semana que vem do dia do anjo, vai ter o dia do anjo. Então vai ter o dia do ET, o dia do intraterreno, do extraterreno, do anjo. E aí eu vou falar como a gente se conecta com cada um deles. No finalzinho eu vou colocar assim, ó... Para a gente se conectar com os anjos, a gente faz determinado ritual. Para a gente se conectar com os elementais, a gente faz determinado ritual. Tudo bem? Semana que vem eu prometo para vocês que no final de cada dia específico para cada ser, a gente também vai ter uma forma de a gente se comunicar com eles. Aí você escolhe se você quer se comunicar ou não, né? Apesar que a gente já faz isso e nem tem noção disso, mas a gente já faz. Tudo bem? Entendemos, então, o perigo do animismo, quando ele não está vinculado com princípios e valores altos.
Entendemos, né? Por isso que nós temos que ser médios conscientes, temos que estudar muito, 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 temos que ler vários tipos de livro, até porque tem muita coisa escrita aí que, socorro, pelo amor de Deus, não tem sentido nenhum. Então é bom a gente ler bastante, até para ter um poder de comparação, de comparar uma coisa com a outra e saber se o que a gente está lendo tem sentido ou não. E qualquer coisa, grita um help, porque se tem alguém que gosta de ler, gosta de questionar o que está lendo, está aqui conversando com vocês, e vocês podem ter certeza que se o que eu não souber falar, eu vou procurar atrás. E exatamente, Cris, essa questão da construção íntima está assim, linkada intimamente à questão da mediunidade, do animismo. Quanto mais evoluído você for, mais você vai servir em nome da luz e pela luz. Tá, vamos lá. Última pergunta, Shell. É muito ruim você querer bloquear de ver ou ouvir qualquer coisa e até mesmo incorporar? Não, Shell. Não tem esse negócio, gente, de ruim, de bom ou ruim. Amanhã a gente vai falar disso, sabe? Eu vou falar sobre os mitos da mediunidade, né? Então, aquela coisa assim, ai meu Deus, se eu não desenvolver, vai acontecer determinada coisa comigo, ou já que eu desenvolvi, se eu continuar, vai acontecer uma maldição. Amanhã eu separei várias perguntas e aí eu queria até pedir um help para vocês. Vamos lá. O que eu quero? Entra lá, manda no direct, tá bom? No direct do Instituto Kuan-Yin, todas as coisas relacionadas a isso. Tá? Então, assim, todos os mitos sobre mediunidade que você acredita ou já ouviu falar. Eu já ouvi falar uma assim, ó. Se você um dia entrou num centro espírita e começou a trabalhar, já era. Você nunca mais vai poder abandonar isso, porque se você abandonar isso, sua vida nunca mais vai para frente. Com certeza você já deve ter ouvido falar isso, né? Vocês já imaginam a minha resposta? Ou seja, ainda bem que eu estou atrás aqui da telinha, porque se alguém quiser me bater, vai ter que chegar até na minha casa. E eu nem vou falar onde eu moro, hein? Tudo bem? O chefão aqui tá falando que já deu horário. E aí, então, entra lá no direct, manda lá todas essas coisas que você já ouviu e que você parece meio estranho, ou até mesmo você acredita. Então, coloca para que a gente amanhã discuta. Eu já fiz uma listona de coisas para a gente falar, mas quanto mais, sempre melhor, tá bom? Vamos mandar reiki para o nosso planeta, exercer a nossa mediunidade e exercer o nosso animismo com muito amor, com muita dedicação, porque afinal de contas somos seres extremamente poderosos e está na hora da gente vibrar esse poder em nome do amor para nós e para o nosso planeta. Vamos lá, então? Então, eu vou pedindo para os reikianos se conectarem a essa energia de envio de reiki à distância e aqueles que não são reikianos que se conectem através do seu coração, se conectem pelo seu amor. Vamos lá? Shell, tô com você, tô conectado em você, fica tranquila, ó. Eu e você de mãozinha dada, certo? Vamos lá. Invocamos a presença de nosso Mestre Maior, de nosso Pai amoroso, desta luz dourada que habita dentro de nós. Senhor, nos colocamos agora aos seus pés, a serviço da luz e em nome do amor. Te peço a sua intervenção sobre mim, sobre os meus e sobre todas essas pessoas que estão conectadas em um só coração, em uma só voz. Que todas elas neste momento recebam o seu amor, recebam o seu abraço. Que todas elas se sintam acolhidas por essa grande família que se forma agora. Acreditamos que fomos feitos sua imagem e semelhança porque vós nos ama. E sendo assim, invocamos isso neste momento. Invocamos o seu amor. Que possamos ser amor neste exato momento. Que todos os miasmas de insegurança, todos os miasmas de obsessão,
todos os miasmas de animismos negativos possam ser afastados de nós, que São Miguel Arcanjo com a sua espada de fogo, guardião deste planeta, e eu, como sua humilde serva, peço neste momento que todas as sombras se afastem, para que a gente consiga entrar em contato com a nossa verdadeira luz, e que cada um de vocês, e que eu mesma, sinta essa luz neste momento. Que o nosso planeta seja envolvido por essa luz dourada de amor incondicional e que nós sejamos tocados pela verdade e pela compreensão. Que a verdade se faça hoje e sempre. Namastê. Sintam-se todos abraçados, todos acolhidos. Que a noite de vocês seja uma noite de grandíssima luz. Que vocês tenham sonhos maravilhosos. Que seus anjos de guarda e seus mentores te levem para uma viagem fenomenal, para uma viagem de encontro com a sua verdadeira luz. Eu tenho certeza que mais essa noite vai ser uma noite de luz para mim e para todos vocês. Amanhã nós nos encontramos às 21h30 e eu aguardo ansiosa por esse bate-papo, tá bom? Um grande beijo, uma noite cheia de luz para cada um de vocês e bons sonhos. Quer falar alguma coisa, Rô? Fala que as lives sobem pro canal. Então vamos lá, gente. Canal. Quem perdeu alguma live, vai lá no nosso canal do YouTube. Todas as nossas lives estão lá, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve, aciona o sininho. Para quê? Para quando a gente colocar coisas novas, para vocês terem acesso. Se vocês souberem de alguém que está precisando ouvir alguma coisa, que está precisando entrar em contato com algumas informações ditas de forma descomplicada, ditas de forma muito simples, indiquem o nosso canal, entra lá e assistam. Eu sempre recomendo para quem está entrando agora e quiser conhecer mais ou menos como funciona meu mindset, minha forma de dar aula, entra lá e acompanha desde o primeiro vídeo, que eu tenho certeza que você vai ter noção total. E aí, gente, façam as meditações, que as meditações que o Rolando colocou lá estão fantásticas. E a Bartira tá falando, e façam o Flow do Ser. O Flow do Ser é um curso, ele é um primeiro movimento de um grande curso de inteligência emocional, tá bom? E quem quiser conhecer, entra lá no GTV, que tá lá a explicação desse curso, que eu não posso falar nada, fui eu que criei, eu acho ele maravilhoso. Mas aí depois, quem quiser deixar o seu comentário a respeito do curso, eu agradeço, porque isso ajuda outras pessoas a fazerem o curso também, certo? Boa noite, até amanhã, muita luz para vocês.